considere o seguinte, ó. Considere que você tem aqui uma piscina. Não sei qual é a página. Vamos. Reflexão total, certo? Considere que você tem aqui uma piscina, ou seja, você tem aqui uma fronteira ar-água, certo? Tá, professor. E aí? Pronto. Veja só o que acontece aqui, olha. Digamos que tem uma pessoa embaixo da água. E essa pessoa que está embaixo da água está com uma lanterna. Professor? Digamos que aqui seja normal, certo? Digamos que aqui seja normal. Então essa pessoa que está embaixo d'água, ela está com uma lanterna, então ela vai apontar a luz, de modo que a luz vai querer sair da água e vai querer passar para o ar. Bom, essa pessoa é uma pessoa muito, rica, na casa, a piscina da casa dela tem uma cúpula assim, ó, de vidro, de cristal, de diamantes aqui, cobre assim, né? É para não estragar minha pele. Pronto, ela tem uma cúpula de diamante assim, cobrindo toda a piscina da casa dela, professor. Pronto. Então veja só. A primeira vez, ó, ela pega a lanterna, Lembra que eu te falei que ela tem uma lanterna, Ela pega uma lanterna e aponta a luz assim, olha, nessa direção, ó. Professor? E aí tu sabe, quando a luz passar da água para o ar, a velocidade dela aumenta ou diminui? Aumenta, professor. Aumenta, A velocidade dela aumenta, professor. E aí quando a velocidade dela aumenta, ela já vai desviar então um pouquinho, ela já vai se afastar da normal, ó. Quer dizer que essa luz azul já sofreu um desvio e pronto, e já está produzindo uma estrelinha bem ali assim na cúpula, Claro que uma parte dela vai ser refletida, Até porque o Renato Brito falou, que a reflexão é um fenômeno inevitável, professor? Tá, professor, estou entendendo. E aí? Pronto. Agora veja só o que acontece na sequência, ó. Se essa pessoa pegar essa lanterna e ela aumentar essa inclinação, se eu pegar e mover essa lanterna nesse sentido, ó, daqui para cá, esse raio de luz, ele sobe um pouquinho ou ele desce um pouquinho se eu pegar essa lanterna e eu fizer isso? Desce, Basta você lembrar que quando o raio de luz, quando a lanterna estava nessa posição preta, a luz ia passar direto, sem sofrer desvio, a luz ia chegar aqui nessa linha preta. Quando a lanterna ficou na posição azul, a luz já desceu, ó, daqui para cá. É verdade, professor? Tu percebe que aqui eu movi um pequeno ângulo e do lado de lá, correu um ângulo bem maior do que o senhor moveu. Por que hein? É porque o índice de refração é diferente, Quer dizer que o senhor mexeu só um peidinho de nada aqui e a luz, ó, já veio para cá. E aí a gente vai continuar aumentando esse ângulo, entende? Professor. Pronto, vamos dizer que agora, Renato, o camarada pegou essa lanterna e inclinou ainda mais, ó. Eu estou mudando a cor para ficar melhor de você entender, certo? Então quando a lanterna estiver agora nessa posição, que eu botei agora de vermelho, e aí o raio vai descer ainda mais, o raio vai descer ainda mais. Ô, lapa, Isso, ó. E logicamente, professor, uma parte dela vai ser refletida, até porque o Renato já falou que a reflexão é um fenômeno inevitável, professor, eu tô entendendo, cara. À medida que esse raio de luz vai ficando com um ângulo de incidência cada vez maior ou menor aqui? Ângulo de incidência cada vez o quê? Porque o ângulo de incidência é o ângulo que tu pega com a normal, Tem gente que pensa que é com a fronteira, mas não, é com a normal. Então, à medida, professor, que o ângulo de incidência está aumentando, esse raio está descendo do outro lado, que é o raio refratado. Professor, E o raio refletido também vai afastando aqui. Pessoal, tem uma coisa que normalmente as pessoas não lembram de dizer, olha, O meu professor não lembrou de me dizer, mas é uma coisa muito interessante, muito importante. Quando você tem essa incidência, quando a luz chega na fronteira de separação entre dois meios, que uma parte dela é refletida, e a outra parte é, digamos assim, refratada, tu sabia que acontece conservação da energia? Porque para que serve uma onda? A onda serve principalmente, professor, para transportar energia, Então digamos que essa onda vai trazendo aqui, professor, tipo assim, Vamos supor que a quantidade de energia dela é, sei lá, 100%. Vamos supor que seja 100 joules por segundo, E aí, desses 100 joules por segundo, quer dizer, professor, que, vamos supor, se uma parte
é refletida, se 60% for refletida, com certeza o que vai ser transmitido para o outro lado só pode ser o quê, professor? 40%. Por quê? Porque a energia não pode desaparecer. Caraca, mas não acredito não. Quer dizer que isso daqui vai acontecendo, professor? Essas, né? A energia que chega, com certeza é igual à soma das outras duas energias? Caraca, mas é verdade. Então, então vamos fazer o seguinte, só pra gente fixar a ideia, vamos supor que essa luz que chega, né? É 100 joules, né? Que seria o 100%, né? E aí essa que volta é 60 joules, ó, 60%. E a que passou, né? Professor, tem como saber quantos por cento volta e quantos por cento passa? Tem umas fórmulas, mas que nem são de ensino médio, mas tem como calcular, entendeu? Mas a questão mais interessante é que à medida que você vai mudando esse ângulo de inclinação, ó, à medida que você vai mudando esse ângulo de inclinação, esses percentuais vão mudando. O percentual refletido vai mudando, o percentual refratado também Então, por exemplo, olha, tu tá percebendo que quando eu vou levando, né? Quando eu vou movendo essa caneta aqui, ó, que o raio refratado tá descendo. Tu já pensou, rapaz, se eu inclinasse isso aqui tanto, ó, que o raio refratado descesse tanto, mas tanto, professor, que ele passasse pro outro lado, mas ele quisesse chegar bem aqui assim, ia ser massa, né? Se o raio refratado viesse tanto, que ele passasse da fronteira e ele chegasse bem aqui assim, ia ser uma esculhambação, pois é. Porque tu teria dois raios refletidos, um aqui e esse outro que passou para o outro lado. Só que a natureza não ia deixar que isso acontecesse. Professor, como é que a natureza impede? Que à medida que o senhor vai levando esse aqui que está descendo bem rapidão, como é que ela impede que ele chegue até essa fronteira? É exatamente com isso aqui que eu vou te mostrar. O que vai acontecendo é o seguinte, ó. Essa luz, ó, ela vai trazendo 100% da energia. Vamos chamar de 100%. É o total, Professor, desse 100%, quanto é que passou para o outro lado? Bora dizer assim, que passaram 70% nessa primeira vez, ó. E quanto é que voltou? 30%. No desenho azul, ó, 70% passaram e 30% foram refletidos, isso. Mas, professor, quando o senhor aumenta mais ainda o ângulo, pois aí é que tá, cara. Claro, o que ela manda continua sendo total, né? Continua sendo 100%. Professor, mas e aí? Quando você aumenta esse ângulo, o percentual diminui loucamente aqui, ó. Antes, 70% estava passando, né? Ó, isso. E agora? Sei lá, agora inventa aí, professor. Sei lá, agora só 20% está sendo refratado. Caracas, então isso quer dizer que no caso dessa vermelha, 80% já estão sendo refletidos, quase tudo estão sendo refletidos, 80% do que chega está voltando e quase nada vai passando para o outro lado. Professor, estou entendendo qual é o pensamento da natureza, o que Deus está pensando. Deus está pensando no seguinte, ó, como é que a natureza está se comportando? Quando você inclinar ainda mais, ó, né, a pessoa, né? Inclinando ainda mais aqui, professor, esse raio de luz, naquela tentativa de obter dois raios refletidos, ia ser massa, mas não dá, sabe por quê? Que esse raio que vem, né, quanto mais ele vem descendo, o percentual dele é cada vez menor, 70% refrata e 30% volta. Quando ele desce, ó, 20% refrata e quase tudo volta. Quanto mais ele desce, menos energia esse raio vai ter. Só tinha 70%, só tinha 50%, só tinha 20%, professor, só tinha 10%, só tem 5%. E à medida que ele vai se aproximando, ele vai tendendo a 0%. Professor, quando ele chegasse nessa linha, vai triscar. Mas ele chegou a 0. Não acredito não. Quando ele pensa que vai triscar, eu não acredito não. Ele chega a 0%. Como seria essa linha preta, ó? Essa linha preta, chega uma hora, professor, que ele chega bem aqui assim, eu estou até desenhando ele na fronteira como se ele tivesse chegado. Isso desenhou, ó, como se ele tivesse chegado. Mas na verdade, Moi, quem chegou aqui foi só a alma dele. Não tem mais luz ali. Não tem mais energia nesse raio, não? Não, porque ele já está com 0%.
Professor, eu prefiro dizer que tem, mas é zero. Oh, tem, mas é zero. Oh, meu Deus, né? Diga logo que não tem, né? Seja prático, né? Ou seja, quando chega nessa hora, 0% estão passando para o outro lado, então o resto todinho é o que está sendo refletido. Isso, a partir desse ponto, Moi, ó, tudo que bate ali, ó, volta. Ei, professor, não acredito não. É sério. Ah, é. Esse raio preto, né? Às vezes a pessoa chama de raio rasante, né? É tão legal, né? Pois é, a pessoa, né? Chama esse raio de raio rasante. Mas é como eu te falei, na verdade essa situação nem chega a acontecer, ó. Porque quando ele chega bem aqui assim, professor, ele já não tem energia. O senhor desenhou só simbolicamente, mas na verdade ele não existe. Quando ele vai chegando, tá? Então essa é a situação, Moi, que está acontecendo a tal da reflexão total. Não sei se tu percebeu, mas do 100% que chega, 100% volta. Caracas, E a partir daí, professor, se eu continuasse aumentando o ângulo, se você continuar aumentando o ângulo, continuar aumentando, não vai mudar nada. Dos 100% que bate, 100% volta. Se eu aumentar mais ainda, dos 100% que bate, 100% volta. E nada mais vai passar para o outro lado. Caraca, mancha, eu tô entendendo. Pois é. É a tal da reflexão total. Ou seja, você percebeu que a reflexão total não aconteceu para qualquer ângulo, não. Ela acontece a partir de um certo valor de ângulo. Que a gente chama de o valor limite, né, do ângulo de incidência. Professor, qual é o valor limite do ângulo de incidência? O valor limite é aquele valor que o raio refratado estaria na fronteira. O Renato me disse que isso nem é possível, ele desenhou só simbolicamente, né? Então, esse ângulo limite é aquele ângulo a partir da qual acontece a tal da reflexão total, tá. Então, professor, para esse raio preto, o ângulo que o raio refratado faria com a normal seria de quantos graus? Seria de 90 graus, ó. Você poderia até aplicar a lei de Snell, né, Renato? Vamos aplicar a lei de Snell com esse raio preto, ó. Raio incidente, raio refratado, que a gente vai encontrar uma relação para calcular o valor limite do ângulo de incidência. E como é que é mesmo, hein? Como é que é? Deixa eu te mostrar. Aplicando a lei de Snell para aquele raio fantasma que o Renato disse que na verdade ele nem chega a acontecer, né? Ficaria assim, ó. Índice de refração da água. Isso. Vezes o seno do ângulo de incidência, que é o valor limite ali, né? A gente chama de L, né? Limite, né? É igual ao índice de refração do outro lado, que seria o que, professor? Que seria o índice de refração do ar, né? Vezes o seno de... Aí seria o seno de 90 graus, né? Professor, então, no caso aqui, como é que ia ficar? Bom, tu já sabe, né? Que o índice de refração do ar vale quanto? O índice de refração do ar vale 1. Então, tu já sabe que o índice de refração do ar vale 1. E quanto é que vale o seno de 90 graus, Moi? Quanto é que vale? O seno de 90 graus é facílimo, professor. Professor, ele é 1. Eu sei por que ele é 1. Pessoal, por que o seno de 90 graus é 1? Porque todo número elevado a zero é 1. Ora, quem não sabe. Ridículo. Isso aqui eu já sabia desde que eu nasci. Pronto, se garante. Sou uma gênio. Trigonometria é o meu forte, professor. Eu percebo, né? Super dotada, né? Né? Por isso que a tangente de 45 graus é 1, né? O cosseno de 0 grau é 1, porque todo número elevado a zero é 1, claro, né? Professor, mas vamos lá, ó. Então, o que eu queria que você visse? Eu vou colocar só esse 1 aqui, esse índice de refração eu vou deixar. Só o seno de 90 graus vai ficar 1. Então, turma, olha o que tu encontra. Tu acabou de encontrar que o seno do ângulo limite, ó, seria o que, professor? O índice de refração do ar, né, ó, dividido pelo índice de refração da água. Pronto. Essa expressão aqui, professor, né, ó, me daria o ângulo limite. O que a gente chama de ângulo limite. É o quê? É o ângulo de incidência a partir do qual iria começar essa tal de reflexão total. Professor, não estou entendendo não. Como é que seria isso? Seria assim, por exemplo, vamos inventar que o índice de refração do ar, né? Bom, o do ar é 1 mesmo, né? Que o índice de refração da água fosse raiz de 2. Renato, cara, se o índice de refração da água fosse raiz de 2, ficaria 1 dividido por raiz de 2.
que quando você racionalizasse, ficaria o quê? Raiz de 2 sobre 2. Se isso aqui fosse verdade, o ângulo limite estaria sendo quantos, prof? 45 graus. E o que seria isso aqui na prática? Significaria o seguinte: se o ângulo limite é 45 graus, significa que qualquer ângulo de incidência, que seja ou 45 ou mais, ou 45 ou mais, a partir daí então vai acontecer o que, professor? Reflexão o quê? E a reflexão total acontece a partir daquele valor, é a partir daquele valor. Se o ângulo limite for 45, então vai ter reflexão total para 50 graus, 60 graus, 70, 80, 85. Daquele valor para mais? Entendi, né? É o valor inicial. Qualquer valor maior do que ele vai ter reflexão total, professor? Vai. Bom, essa expressão aqui, foi a expressão que apareceu na fronteira ar-água, né? Numa outra fronteira, Renatinho, que não seja ar-água, o seno do ângulo limite, pessoal, tu sabe que ele sempre tem que ser menor do que 1, né? Porque não é o seno de um ângulo, né? Portanto, Renatinho, isso aqui sempre vai dar o índice de refração menor. Claro, né? Porque tem que ser o menor dividido pelo maior. Porque o Renato Brito falou que isso aqui tem que ser sempre menor do que 1. O seno de um ângulo poderia ser maior do que 1, professor? É uma piração. Quando o seno do ângulo é maior do que 1, ele é um ângulo complexo. Ele é um A mais BI. Não seria muito louco? Quando você faz engenharia elétrica, por exemplo, você aprende a tirar seno de número complexo, log de número complexo, tangente de números complexos. É uma putaria de calango com números complexos, né? Professor, não sei nem de número real, imagina de complexo, né? Pois é, né? Professor, aterrize, terra, pronto. Bom, eu estava o tempo inteiro insistindo, né? Que esse tal de raio rasante não existe, né? Professor, por que o senhor fica dizendo que ele não existe mesmo, hein? Só para eu entender, eu vou explicar. Se aquele raio rasante existisse, ele seria no mínimo estranho. Olha só o que aconteceria de estranho nesse raio rasante, Aqui temos, né, o ar. Aqui temos a fronteira limite, a fronteira entre o ar e a água, certo? O Renato agora vai me explicar por que esse raio preto, ele disse que não existe. Tu já imaginou se isso realmente acontecesse, A luz vem e num belo momento ela dobra e ela decide ficar bem na fronteira. Se isso fosse verdade, pensa aí pelo princípio da reversibilidade dos raios. Alguém mandou um raio de luz, na fronteira. E esse raio de luz está na fronteira do nada, né? Por algum motivo. Cansei, vou me refrescar. Aí desce, E por que ele escolheu descer aqui e não ali, se aqueles pontos são todos iguais, né? Professor, não tem o menor sentido. Pois é, tu concorda que não tem o menor sentido que um raio que vem na fronteira, de repente, ele... tá tão quente, vou me refrescar. Assim como não faz sentido essa ida, não faz sentido essa volta. Esse negócio de raio rasante, professor, a gente bota só para ser a situação limite, né? Só para aplicar a lei de Snell e a gente descobrir essa expressão. Mas, na verdade, ele nem chega até ali, tá. Pessoal... Uma outra coisa aqui que eu queria te contar é o seguinte: por que a reflexão total acontece? Vamos pensar sobre isso. Renato Brito, a reflexão total acontece, né? No caso em que a luz está se afastando tanto da normal, mas se afastando tanto que ela está quase querendo triscar na fronteira. E aí Deus não permite. O que ele vai fazer? Ele vai matando, vai sufocando o pobre do raio. Eu quero chegar, eu não quero chegar, eu quero... Ele morre antes, e Deus não deixa ele chegar ali, vai devolvendo a maior parte da energia. Então, tu percebe que a reflexão total é porque ele está se afastando muito da normal, ou é porque ele está se afastando muito da fronteira? É quando o raio se afasta tanto da normal, mas tanto da normal, que ele acaba quase querendo triscar na fronteira. Então, a reflexão total só acontece em refrações, digamos, né? Só acontece em situações no qual, ao mudar de meio, a luz tem que estar o quê? Se aproximando ou se afastando da normal?
a luz tem que estar se afastando da normal. Tu concorda que se essa luz tivesse ela se aproximando cada vez mais da normal, se aproximando da normal, não teria nem perigo dela chegar na fronteira, se ela já está se afastando da fronteira, né? Ah, professor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, ó. Se alguém perguntar para você, prof, quais as condições que devem ser satisfeitas para que ocorra reflexão total? Vou escrever aqui, ó. Condições necessárias, né, professor? E suficientes para haver reflexão total. Para o que, prof? Full reflection. Isso, reflexão total. Então, Renato, se o cara perguntar para mim, ó, quais são as condições para haver reflexão total? Então, a primeira condição é o seguinte, ó. Na refração, a luz tem que estar se afastando da normal ou ela tem que estar se aproximando da normal? Ela tem que estar se afastando da normal. E isso acontece quando ela vai do índice maior para o menor ou do menor para o maior? Professor, eu não sei não, mas eu decorei que é da água para o ar. O exemplo que o senhor botou na lousa. Então, como eu decorei isso, eu vou levar para sempre. É da água para o ar. Ou seja, é o quê? Do maior para o menor. Ah, eu já decorei. Professor, eu nem percebi que eu tinha decorado? Pois é, você já decorou. Então, para haver reflexão total, a primeira condição, professor, que precisa acontecer é que ela tem que estar indo do índice maior, que é como se fosse ali a água, né? Para o índice menor, do maior para o menor. Isso. Se isso aqui não for, não tem condição, não? Não. Primeira condição tem que estar indo do índice maior para o índice menor. Basta isso? Não. Aí tem uma outra condição. A outra condição é que o ângulo de incidência não pode ser muito pequeno ou não pode ser muito grande. Para haver reflexão total, é mais provável ter reflexão total quando o ângulo de incidência é grande ou quando ele é pequeno? Quando ele é grande, né? Porque ele tem que ser maior do que o ângulo limite. Aí tem gente que fala assim, maior é igual. Tem gente que prefere dizer maior, mas isso é besteira, isso é o sexo dos anjos, tá bom? Então a segunda condição é o ângulo de incidência. Eu quero que você entenda que não faz a menor diferença. Não vai ter uma prova que vai ter letra A, maior ou igual, e letra B, maior. Não vai ter isso numa prova não, entende? Você pode dizer que é maior ou igual. Mas se eu quiser dizer que é só maior, pode dizer também. Ninguém vai brigar por causa disso não, entendeu? Então a segunda condição é que o ângulo de incidência não pode ser muito pequeno não. Tem que ser a partir do ângulo limite, professor? Então são duas condições. A luz tem que estar indo do índice maior para o índice menor e o ângulo de incidência tem que ser maior ou igual ao ângulo limite. Se você quiser, essa condição, você pode dar uma melhorada nela aplicando o seno dos dois lados. Se I é maior ou igual a L, será que o seno de I é maior ou igual ao seno de L ou não? Só porque a função seno é crescente, né, no primeiro quadrante. Quanto maior for o ângulo, maior é o seno. Por isso que eu posso fazer isso sem inverter a desigualdade. Professor, I don't speak English. Pronto, essa porra aí, né, professor? Né? Acontece que esse seno do ângulo limite, você já aprendeu na alfabetização que ele é o que mesmo, hein? O índice menor sobre o índice maior. Professor, eu tô começando a achar difícil. Não, besteira, não tenha medo não, viu? É facinho. Tô começando a ter medo. Não, você não tem medo nem daquele seu paquera que é fake, dói, né? Né, professor? Você aguenta até o perfume da Vitória, né? Olha, pois é, né? Olha. Você não vai aguentar isso daqui, né? Já vem com repelentes, né? Isso, né? Olha. Vai, professor, vem cuidar agora. Então, a condição, então, é que tem que estar indo do índice maior para o menor, professor, e o ângulo de incidência tem que ser maior ou igual ao ângulo limite. No caso aqui, que eu inventei 45 graus, pronto, tem que ser maior do que 45 graus. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas se não ficou, veja só isso daqui, ó. Pessoal, por exemplo, se a luz estiver dentro de um bloco de vidro, um tolete de vidro, pronto. A luz, ó, vamos fazer o contrário, professor, pronto. Vamos dizer que a luz, ó, ela está no ar e ela vai entrar nesse vidro. Pelo menos ela vai tentar entrar nesse vidro, né, professor? Aí o que acontece? Nesse caso aqui, ó, que a luz vai passar do ar para o vidro. Eu te pergunto, tem alguma chance de haver reflexão total, tipo da luz todinha voltar e nada passar para o outro lado?
É só tu pensar o seguinte, ó, como ela está indo do ar para o vidro, nessa situação ela faz se aproximar ou se afastar da normal? Meu amigo, ela está se aproximando da normal. Quanto mais você, né, ela está se aproximando, então não tem perigo dela dela chegar muito perto da fronteira, não. Tem não, se ela está se aproximando da normal. É por isso que a gente fala que do índice menor para o índice maior é impossível ter reflexão total. Bem que o senhor falou, tem que ser do maior para o menor. Pois é, porque quando você vai do menor para o maior, você acaba se aproximando da normal, você está se afastando da fronteira. Então não tem perigo, né? É mesmo, né? Pois é, não tem perigo não, mas tem perigo não. Então aqui é impossível haver reflexão total. Quando a luz vai do índice menor para o maior, é impossível. Para haver reflexão total, ela tinha que estar indo era do vidro para o ar. É do vidro para o ar e com um ângulo de incidência bem grande. Aí poderia ter.